Olá, iremos falar sobre cooperação jurídica internacional. A cooperação jurídica ela pode ser entendida como um modo formal de solicitar a outro país alguma medida judicial, investigativa ou administrativa necessária para um caso concreto em andamento. A efetividade da justiça dentro de um cenário de intensificação das relações entre as nações e seus povos, seja em âmbito comercial, migratório ou informativo, ela demanda cada vez mais um Estado proativo e colaborativo. As relações jurídicas, elas não se prosperam mais unificamente dentro de um Estado soberano. Pelo contrário, é necessário que um Estado coopere e peça a cooperação de outros Estados para que se satisfaçam as pretensões por justiça do indivíduo e da sociedade. Então, eu vou falar sobre os instrumentos da cooperação. Os principais instrumentos da cooperação jurídica internacional são a carta rogatória e o pedido de auxílio jurídico direto ou simplesmente auxílio direto. A utilização de um ou de outro irá depender da existência de normativos internacionais que deem suporte ao pedido, bem como as disposições previstas nesses normativos a respeito da forma de seu encaminhamento. Por isso, o primeiro passo, antes da elaboração de um pedido de cooperação jurídica internacional, é verificar se existem tratados internacionais, bilaterais ou multilaterais aplicáveis. Não existindo, a tramitação se fará necessariamente pela via diplomática e um instrumento de cooperação adequada será a carta rogatória. Bom, eu vou falar sobre o que pode ser objeto da cooperação jurídica internacional. Só fazer uma referência ao que já foi citado aqui, que são os instrumentos da cooperação jurídica internacional. O instrumento seria meio que a forma de como se faz, de como se pede essa colaboração. E o objeto da colaboração propriamente dita é o que eu vou falar agora, que pode ser, no caso, a citação, a intimação, notificação, colheita de provas e obtenção de informações, homologação e cumprimento de decisão, concessão de medida judicial de urgência, assistência jurídica internacional ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. Isso é um rol exemplificativo, então as nações podem entrar em acordo em outras coisas, em outros procedimentos para serem pedidos, ali tem colaboração, e muitas vezes esses procedimentos eles se referem a matérias processuais, procedimentos, muitas vezes, principalmente no âmbito penal, que ocorre ali a colaboração em crimes extranacionais, internacionais, que envolvem diversas nações. E a colaboração é feita justamente por meio dos instrumentos já citados, pedindo, tendo como objeto isso aqui que eu citei agora. A cooperação internacional pode ser ativa ou passiva, dependendo do local do pedido e onde deverá ser realizado o ato. Se o Brasil requerer a prática de determinado ato a algum Estado estrangeiro, a colaboração é denominada ativa. Se a autoridade estrangeira fizer essa solicitação em território nacional, será passiva. A cooperação, seja ela requerida pela autoridade brasileira ou a ser cumprida por esta autoridade, pode dar-se no meio de auxílio direto, artigos 28 a 34, ou carta rogatória, artigos 35 e 36. Bom, a cooperação jurídica internacional pode ser definida como uma união de esforços entre os países com a finalidade de proporcionar aos seus nacionais a realização da justiça. Ela pode ser requerida com base em acordos internacionais, bilaterais ou multilaterais, firmados em âmbito regional ou global, cuja tramitação se opera por meio de autoridades centrais. Na ausência de normativo internacional específico, ou se existindo o mesmo não puder ser aplicado, em razão do pedido de estar fora do alcance de suas disposições, a cooperação poderá ser requerida com fundamentos na reciprocidade, caso em que a tramitação se fará pela via diplomática, por intermédio do Ministério das Relações Exteriores. Então, vou falar sobre os riscos da cooperação internacional judicial, que são os riscos envolvidos na tramitação dos fatores que influenciam negativamente o cumprimento das diligências. São como os exemplos de riscos: a carência de tradutores juramentados, a não localização do alvo na medida do endereço indicado no texto do pedido da cooperação ou imprecisão na indicação do preço correto, a incompatibilidade entre sistemas jurídicos da razão de existência de zonas de conflito relacionadas a bens jurídicos penalmente protegidos, como exemplo, tratamento dispensado aos crimes contra a honra no Brasil e nos Estados Unidos,
A proximidade de realização das audiências no Brasil, cuja intimação comparecendo seja o objeto do pedido. A utilização de palavras ordenatórias e cunho imperativo que possam ser interpretadas como ofensa e soberania ou a soberania dos países requeridos. A imposição do prazo às autoridades estrangeiras para o cumprimento das cartas rogatórias, que também podem ser interpretadas como ofensa à soberania. Por conta de todos esses malefícios que a cooperação judicial internacional pode trazer, ela é muito difícil de ser acionada, mas só em extremo caso de necessidade.